Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, capítulo 28, continuação. Nem mesmo o milagre ocorrido em Abagana conseguiu desfazer os nós. Num outro momento, teriam comemorado como se tivesse sido um triunfo pessoal deles. Teriam se abraçado, se beijado, e ela teria sentido as cócegas que a nova barba fazia em seu rosto. Mas, ao ouvir as primeiras notícias no rádio, ele disse apenas, excelente, excelente. E mais tarde, acompanhou a dança dos vizinhos com fisionomia impassível. Mama hoje começou a cantar, Onie Gawawe Mineri. E as outras mulheres respondiam, Biafra Gawene Mineri Igba, formando uma roda que gingava com movimentos graciosos, batendo o pé com força toda vez que diziam Igba. Nuvens de pó subiam e desciam. Olana foi se juntar a elas, incentivada pelas palavras. Quem vai vencer? Biafra vai vencer, Igba! Querendo que Odênibo parasse de ser um mero observador de fisionomia vazia, querendo que ele se mexesse. Olana dança como os brancos, disse Mama hoje rindo. Seu traseiro não mexe de jeito nenhum. Era a primeira vez que Olana via Mama hoje rindo. Os homens contavam e recontavam a notícia. Alguns diziam que as forças biafrenses tinham emboscado e posto fogo numa coluna de 100 veículos, ao passo que outros falavam que tinham sido 1000 tanques e caminhões destruídos. Mas numa coisa todos estavam de acordo. Se o comboio tivesse chegado ao destino, Biafra estaria terminada. Os rádios foram ligados no volume mais alto e postos na varanda, em frente aos quartos. A notícia era transmitida com frequência e, cada vez que terminava, os vizinhos se uniam para entoar. Salvar Biafra para o mundo livre é uma tarefa que tem que ser feita. Até Baby conhecia as palavras, e ela as repetia, fazendo carinho na cabeça de Bingo. Alice fora a única vizinha que não saíra do quarto, e Olana se perguntava o que estaria fazendo. Alice acha que é boa demais para nós, disse Mama hoje. Olhe só para você. Não disseram que você é filha de Bambambam? Mas você trata as pessoas como pessoas. Quem ela acha que é? Talvez esteja dormindo. Dormindo uma ova. Essa tal de Alice é uma sabotadora. Está escrito na cara dela. Trabalha para os vândalos. Desde quando eles vêm com palavra escrita na cara? Perguntou Olana, achando graça. Mama hoje deu de ombros. Como se não fizesse a menor diferença convencer Olana de algo do qual tinha certeza absoluta. O motorista do professor Ezeca chegou horas depois, quando o quintal estava vazio e mais calmo. Ele entregou a Olana um bilhete e, depois, deu a volta. Abriu o porta-malas e tirou lá de dentro 2 caixas. O Gu correu para dentro com elas. Obrigada, disse Olana. Dê meus cumprimentos a seu patrão. Pois não, má. E continuou ali, imóvel. Tem mais alguma coisa? Por favor, má. Eu tenho que esperar até a senhora verificar se está tudo em ordem. Ah! Com sua caligrafia rebuscada, Ezeca fizera uma lista de tudo o que enviara na frente do papel. Por favor, certifique-se de que o motorista não mexeu em nada, estava escrito no verso do papel. Olana entrou para contar as latas de leite em pó, o chá, os biscoitos, a lata de ovo maltine, as sardinhas, os pacotes de açúcar, os saquinhos de sal. E não conteve um grito sufocado quando viu o papel higiênico. Pelo menos Baby não teria que usar jornal velho por uns tempos. Escreveu um rápido e efusivo bilhete de agradecimento e deu ao motorista. Se por acaso Ezeca tinha feito isso para provar uma vez mais o quanto era superior, isso não ia estragar o prazer de Olana. O prazer de Ugu parecia ainda maior que o dela. Isso está como em Nusuka, má, disse ele. Olhe só as sardinhas. Por favor, põe um pouco de sal no saquinho, 1/4 desse pacote. Má, para quem é? Ugu parecia desconfiado.
para Alice, e não diga aos vizinhos o que recebemos. Se eles perguntarem, diga que um velho amigo mandou livros para o seu patrão. Certo, má? Olana sentiu o olhar reprovador de Ugu atrás dela enquanto levava o saquinho até o quarto de Alice. Não houve resposta quando bateu. Já havia se virado para ir embora quando Alice abriu. Um amigo nosso nos deu algumas provisões, disse Olana, estendendo o saco de sal. Ei, eu não posso ficar com tudo isso, disse Alice, estendendo a mão e pegando o sal. Obrigada, muito obrigada. Fazia tempo que não o víamos. Foi uma surpresa para nós. E foi se incomodar comigo. Não devia ter feito isso. Alice estava segurando o sal contra o peito. Seus olhos estavam sombreados e pequenas veias esverdeadas deixavam um rastro na pele clara. Olana se perguntou se ela não estaria doente. Porém, Alice parecia diferente, com uma pele bem mais bonita, à noite, quando saiu do quarto e sentou ao lado de Olana, no chão da varanda, de pernas estendidas. Talvez tivesse posto um pouco de pó. Seus pés eram minúsculos. Cheirava a um creme hidratante conhecido. Mama Adana passou por elas e disse: Ah, Alice, nós nunca tínhamos visto você aqui fora. E os lábios de Alice se moveram de leve num sorriso. O pastor Ambrose rezava perto das bananeiras. Sua túnica vermelha de manga comprida rebrilhava sob o sol poente. Jeová, meu Senhor, destrói os vândalos com o fogo do Espírito Santo. Jeová, meu Senhor, luta por nós. Deus está lutando pela Nigéria, disse Alice. Deus sempre luta ao lado de quem tem mais armas. Deus está do nosso lado. Olana se espantou com a rispidez da própria voz. Alice levou um susto e, de algum lugar atrás da casa, Bingo uivou. Eu só acho que Deus está do lado justo, acrescentou Olana com brandura. Alice espantou um mosquito. Ambrose está fingindo ser um pastor para evitar o exército. É verdade, ele está fingindo. Olana sorriu. Conhece aquela igreja esquisita da Avenida Ogi, em Enugu? Ele parece um daqueles pastores. Eu, na verdade, não sou de Enugu. Alice encolheu as pernas. Sou de Azaba. Saí de lá depois de terminar o colégio de formação de professores e fui para Lagos. Eu trabalhava em Lagos antes da guerra. Conheci um coronel do exército e, em poucos meses, ele me pediu em casamento. Só que não me falou que já era casado e que a mulher dele estava no exterior. Eu engravidei. E ele sempre adiando o dia de ir a Azaba para as cerimônias tradicionais. Porém, acreditei nele, quando disse que andava ocupado, sob pressão, com tudo o que estava acontecendo no país. Depois que eles mataram os oficiais ibus, ele fugiu e eu fui para Enugu com ele. Tive meu filho lá. Estávamos juntos em Enugu quando a mulher dele voltou, pouco antes do começo da guerra. E ele me deixou. Aí meu filho morreu. Depois Enugu caiu e cá estou eu. Eu sinto muito. Eu sou uma burra. Fui eu que acreditei em todas as mentiras que ele me contou. Não diga isso. Você tem sorte. Tem marido e uma filha. Não sei como você consegue manter tudo equilibrado, ensinar as crianças e tudo mais. Bem que eu gostaria de ser como você. A admiração de Alice a comoveu e espantou. Não tem nada de especial a meu respeito, disse Olana. O pastor Ambrose estava entrando em frenesi. Demônio, eu acabo com você! Satã, eu bombardeio você! Como é que vocês fizeram para sair de Nusuka? Perguntou Alice. Perderam muita coisa? Tudo. Saímos às pressas. Foi a mesma coisa comigo em Enugu. Não sei por que eles não nos contam a verdade, para estarmos preparados. O pessoal do Ministério da Informação passeou de caminhonete pela cidade toda, divulgando pelos alto-falantes que estava tudo bem,
que eram só os nossos rapazes fazendo exercícios de tiro. Se eles tivessem dito a verdade, muitos estariam mais bem preparados e não teriam perdido tanto. Mas você trouxe seu piano. Olana não gostou da maneira como Alice disse eles, como se ela não estivesse do mesmo lado. Foi a única coisa que eu trouxe de Enugu. Ele me mandou dinheiro e uma caminhonete para me ajudar, no próprio dia em que Enugu caiu. Sua consciência culpada estava fazendo hora extra. Mais tarde, o motorista me disse que ele e a mulher tinham se mudado para a cidade natal deles algumas semanas antes. Imagine. Sabe onde ele está agora? Não sei, nem quero saber. Se algum dia eu vir aquele homem de novo, Ezi-Okuen, eu o mato com as próprias mãos. Alice ergueu as mãos pequeninas. Estava falando em Ibu pela primeira vez, e no seu dialeto de Azaba. O F tinha um som de W. Quando penso no que passei por causa daquele homem, desisti do meu emprego em Lagos, vivia mentindo para minha família, cortei relações com as amigas que diziam que ele não falava a sério. Ela se curvou para apanhar alguma coisa na areia, e ele nem sequer conseguia. O quê? Ele saltava em cima de mim, gemia ou feito um bode, e pronto, acabava. Ela ergueu um dedo, com uma coisinha assim pequenina, e depois sorria todo satisfeito. Nem se interessava em me perguntar se eu sabia quando ele tinha começado e quando tinha parado. Homens. Os homens são uns imprestáveis. Não, nem todos eles. Meu marido sabe como fazer. E com um que é assim. Olana ergueu o punho fechado. Elas riram, e Olana pressentiu haver entre elas uma ligação feminina, vulgar e deliciosa. Olana esperou Odênibo voltar para casa para lhe contar sobre a nova amizade com Alice e sobre o que conversara com ela. Queria que ele chegasse em casa e a puxasse com força, do jeito como havia um bom tempo não fazia. Porém, quando chegou em casa, do bar Tanzânia, trazia um revólver. A arma de cano duplo, longa, negra e sombria, estava sobre a cama. Guinebu e Feá. O que é isso? Perguntou Olana. Alguém lá no meu diretório me deu. É bem velhinha, mas é bom ter, só para garantir. Eu não quero uma arma aqui. Estamos em guerra. Tem arma para todos os lados. Ele tirou a calça e amarrou um pano na cintura, antes de tirar a camisa. Conversei com a Alice hoje. Alice? A vizinha que toca piano. Ah, sim. Ele estava olhando a cortina que dividia o quarto. Você parece cansado, disse ela. O que queria dizer era, você parece triste. Se ao menos tivesse um serviço mais interessante, se ao menos tivesse algo onde pudesse afogar os momentos de dor fazendo coisa melhor. Estou bem, disse ele. Acho que você devia ir ver Ezeca, pedir a ele que o ajudasse a conseguir uma transferência, mesmo que não seja no diretório dele. Ele deve ter alguma influência sobre os outros diretores. Odênibo pendurou a calça num prego na parede. Você escutou o que eu disse? Perguntou Olana. Eu não vou pedir nada a Ezeca. Olana reconheceu aquela expressão. Ele estava desapontado. Ela se esquecera de que eles tinham altos ideais. Eram pessoas de princípio, não pediam favores de amigos em posição de prestígio. Você poderia servir Biafra muito melhor se trabalhasse em outro lugar, onde pudesse usar seu cérebro e seu talento, disse ela. Olana deu uma olhada para a bagunça que era a casa e o lar deles. A cama, 2 tubérculos de cará, o colchão encostado na parede suja, as caixas de papelão e os sacos empilhados num canto, o fogareiro a querosene que ela levava para a cozinha só quando necessário, e sentiu uma onda de repugnância, o ímpeto de correr e correr até que estivesse bem longe de tudo aquilo. Dormiram de costas um para o outro. Odênibo já tinha saído quando ela acordou. Olana tocou no seu lado da cama, passou a mão pelo lugar que ocupara.
Saboreou os últimos instantes da mornidão amarfanhada que ainda estava no lençol. Iria ela mesma falar com Ezeca. Pediria a ele que fizesse alguma coisa por Odênigo. Saiu para ir ao banheiro dizendo bom dia e acordou bem hoje. Há vários vizinhos no caminho. Baby estava com as crianças mais novas, todas amontoadas em volta das bananeiras, escutando o Papa hoje contar a história de como derrubaram um avião inimigo em Catabar com sua pistola. As outras crianças varriam o quintal e cantavam: Biafra, Kunie, Puso Nigério H. Eni Emelie Ndi Awazá. Ndi Namaro Shu Kuu. Tigbuefa, Zogbuefa. Nuele Nuude Gowon. Quando parou a cantoria, as rezas do pastor Ambrose pareceram ainda mais altas. Deus abençoe Sua Excelência. Que Deus dê forças à Tanzânia e ao Gabão. Que Deus destrua a Nigéria, a Grã-Bretanha, o Egito, a Argélia e a Rússia. Em nome de Jesus Todo-Poderoso. Algumas pessoas gritaram amém de seus quartos. O pastor Ambrose segurava a Bíblia no alto, como se algum milagre sólido fosse cair sobre ela, direto do céu. E gritava palavras sem sentidos. Ela baba, ela baba, ela baba. Pare de falar besteira, pastor Ambrose, e se aliste no exército. Como é que sua falação de língua vai ajudar nossa causa? Perguntou Mama hoje. Estava na porta do quarto com um dos filhos, a cabeça dele coberta com um pano fumegando. Quando ele ergueu a cabeça para respirar, Olana viu-o preparado de urina, óleos e ervas e sabe Deus o que mais que Mama hoje decidira misturar para curar o filho da asma. A noite foi muito ruim para ele? Perguntou. Mama hoje deu de ombros. Foi ruim, mas não muito ruim. Virou-se para o filho. Quer levar uns tapas antes de inalar isso? Por que você está deixando evaporar tudo? Ele inclinou a cabeça na tigela de novo. Jeová vai destruir Gowon e Adekunle, gritou o pastor Ambrose. Cala a boca e se alista no exército, disse Mama hoje. Alguém gritou de um dos quartos. Mama hoje, deixe o pastor em paz. Primeiro mande seu marido voltar para o exército de onde ele fugiu. Ao menos ele foi. Foi a resposta rápida de Mama hoje. Enquanto seu marido vive a vida de um covarde amedrontado na floresta de Orráfia, para que nenhum soldado o encontre. Baby apareceu, vindo de trás da casa, com o cachorro atrás. Mamiola, Bingo vê espíritos. Quando ele late, à noite, significa que está vendo espíritos. Não existem espíritos, Baby, respondeu Olana. Existem sim. Olana não gostava nem um pouco das coisas que Baby estava aprendendo por ali. Quem lhe disse isso? Foi a Dana? Não, foi o Chukude. Onde está a Dana? Está dormindo, está doente, disse Baby, e começou a espantar as moscas que rondavam a cabeça de Bingo. Mama hoje resmungou. Eu tenho dito a Mama Adana que a doença da filha não é malária, mas ela continua dando folha de margosa para ela tomar. E não acontece nada. Se não tem mais ninguém aqui disposto a dizer, digo eu. O que a Dana tem é síndrome de Harold Wilson, Roha. Síndrome de Harold Wilson? Kwashiorkor. A menina está com Kwashiorkor. Olana caiu na gargalhada. Não sabia que haviam rebatizado Kwashiorkor com o nome do primeiro-ministro britânico, mas sua alegria se dissipou quando entrou no quarto de Adana. A menina estava deitada numa esteira, os olhos semifechados. Olana tocou em seu rosto, com o dorso da mão, para ver se estava com febre, embora soubesse que ela não tinha febre. Teria percebido logo ao entrar. A barriga de Adana estava inchada e a pele tinha um tom doentio, bem mais claro que poucas semanas antes. Essa malária é muito teimosa, disse Mama Adana. Ela está com Kwashiorkor, disse Olana em voz baixa. Kwashiorkor?
repetiu Mama Adana, olhando para Olana com os olhos assustados. Você tem que encontrar pitu ou então leite. Leite? Quá? De onde? Perguntou Mama Adana. Mas a gente tem um remédio para isso, aqui perto. Mama Ubiki me disse outro dia mesmo. Eu vou buscar um pouco. Feito de quê? De folhas contra a Kwashiorkor, disse Mama Adana, já a caminho da porta. Olana ficou espantada com a rapidez com que ela se embrulhou nos panos e avançou pelo mato, do outro lado da rua. Voltou momentos depois, segurando um ramo de folhas estreitas. Vou fazer um mingau agora, disse. Adana precisa de leite, disse Olana. Isso aí não vai curar o Kwashiorkor. Deixa a Mama Adana sossegada. As folhas contra Kwashiorkor vão funcionar, desde que ela não ferva as folhas por muito tempo, disse Mama hoje. Além do mais, os centros não têm nada a oferecer. E será que você não ouviu dizer que todas as crianças de Neui morreram depois de tomar o leite doado? Os vândalos tinham envenenado tudo. Olana chamou o Baby, levou-a para dentro e tirou sua roupa. O Ugu já me deu banho, disse a menina com um ar espantado. Claro que já, meu amor, disse Olana, examinando-a com cuidado. Sua pele continuava com a cor do mogno. O cabelo ainda estava preto e, embora mais magra, sua barriga não estava inchada. Olana desejava tanto que o centro assistencial ainda estivesse aberto e que o Coromadu ainda trabalhasse por lá, mas o rapaz fora transferido para Urlu, depois que o Conselho Mundial de Igrejas deu seu posto a um dos muitos pastores que não tinham mais uma paróquia. Mama Adana cozinhava as folhas na cozinha. Olana pegou uma lata de sardinha e um pouco do leite em pó da caixa que Ezeca lhe mandara e deu a ela. Não diga a ninguém que eu lhe dei isso, e dê para Adana pouco a pouco. Mama Adana agarrou Olana. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Eu não conto a ninguém. Mas deve ter contado, porque quando Olana saiu para ir ao escritório do professor Ezeca, mais tarde, Mama hoje gritou, meu filho tem asma e leite não vai matá-lo. Olana não tomou conhecimento.